Olá, queridos! Aqui quem fala é o pastor Cláudio, da Igreja Batista Pioneira de Santa Helena, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 3. Hoje nós começamos um tempo muito importante de estudar o Sermão da Montanha. Esse sermão que foi pregado e ensinado por Jesus para os seus discípulos e para uma grande multidão, e que nós queremos ter o privilégio de hoje começarmos uma caminhada aprendendo sobre esse sermão. Eu quero mostrar para você um material que estamos usando como livro base para a gente aprender um pouco mais profundamente sobre esse sermão tão importante. É esse livro aqui, Estudos no Sermão do Monte, Martin Lloyd-Jones é o autor, publicado pela editora Fiel, um livro grandão, mas muito profundo e muito importante para nós termos um conhecimento, um estudo mais aprofundado a partir desse material, mas principalmente na palavra do Senhor. Antes de nós lermos o texto, eu quero introduzir o Sermão da Montanha para nós entendermos algumas questões aqui bem interessantes. Primeiro, na vida cristã, nada é mais importante como a maneira como nós nos aproximamos da Bíblia, por ser palavra de Deus, lendo ela e meditando nela diária e constantemente. Nós não temos nenhuma autoridade fora deste livro. E é claro que precisamos entender o que Cristo fez por nós. O que Jesus fez e falou e pregou no Sermão do Monte foi elaborar e desdobrar a lei mosaica, a lei de Moisés, lá do Antigo Testamento, dando aí um conteúdo espiritual mais elevado para os cristãos naquele tempo e, com certeza, para todos nós. É interessante nós observarmos que o mundo atual ele está aguardando o aparecimento de crentes autênticos. E o mundo atual precisa desesperadamente de cristãos realmente autênticos, sinceros, que vivem o Evangelho. E o Sermão do Monte ele nos traz esses parâmetros tão importantes, tão fundamentais para entendermos como vivermos de forma correta. Se você lesse a história da igreja, você poderia perceber aí que foi sempre nos períodos em que os crentes tomaram a sério o Sermão do Monte, entenderam o Sermão do Monte, praticaram ele, deixando-se amoldar por ele, que de fato surgiu um reavivamento na vida, nos corações da igreja e dos cristãos de muitas épocas e de muitos momentos. E quando o mundo vê um indivíduo que é cristão autêntico, ele não somente se sente condenado, mas também impelido e atraído. Olha que interessante essa expressão que é do nosso livro do Martin Lloyd-Jones, do Sermão do Monte. Um cristão, quando ele vive intensamente, de forma autêntica o seu cristianismo, ele está evidenciando que o mundo está condenado, mas ao mesmo tempo ele traz uma atração para o mundo, algo que vai despertar interesse. Olhar para esse sermão precisa ser olhado como um todo, não apenas para aspectos individuais. Mais para frente a gente vai entender o porquê disso, mas esse sermão ele deve ser olhado como se fosse um grande bosque, não apenas com árvores isoladas, mas com muitas árvores que são importantes na formação desse bosque. Esse sermão, se nós formos usar uma outra comparação, ele se assemelha a uma grande sinfonia musical. E é muito interessante que o efeito inteiro do seu conjunto é maior e mais importante do que as suas partes. Mas aí então nós começamos o capítulo 5, e o Sermão do Monte ele retrata capítulos 5, 6 e 7, quando Jesus pregou esse sermão, ensinou num contexto de uma montanha, algo mais elevado, por isso dessa característica, algo bem simples nesse contexto. Mas é interessante que as bem-aventuranças elas estão no começo, e a menos que nós tenhamos perfeita consciência das bem-aventuranças, nós não podemos prosseguir. Por isso que Jesus começa com as bem-aventuranças. E a expressão bem-aventurado, ela quer dizer feliz, muito feliz, ou até mesmo poderíamos usar a expressão felicíssimo. Alguém que está muito feliz mesmo. Nesse sermão há uma sequência lógica e há uma certa ordem e sequência espiritual, inclusive. E lembra, é preciso crer em Jesus para pôr em prática esse sermão. Não adianta tentar pôr em prática sem crer em Jesus, porque é Ele quem nos dá as condições para realmente praticarmos esse sermão. É um erro
pedir que quem não é cristão tente viver ou pôr em prática os preceitos desse sermão, porque não vai conseguir. E aí é interessante observarmos que o começo desse sermão, lembra, capítulo 5, 6 e 7, mas no capítulo 5, até o versículo 16, existe aí uma descrição do caráter do cristão e a reação do mundo frente a esse caráter. Vai falar inclusive até de perseguição. Nas semanas seguintes a gente vai poder aprender sobre isso. Mas, depois do versículo 17 em diante, os capítulos do capítulo 5 e aí depois capítulo 6 e capítulo 7, vai falar então aspectos particulares da vida e da conduta do cristão. Interessante também que o Martin Lloyd-Jones ele traz a afirmação de que essa é uma espécie de segunda edição dos 10 mandamentos. E é muito interessante que tem alguns dos 10 mandamentos que são basicamente citados e explicados de uma forma melhor por Jesus, de uma forma mais prática de entender, até porque na lei mosaica do Antigo Testamento, a lei de Moisés, houveram muitas explicações e muitas subdivisões da lei, trazendo um peso para quem seguia os 10 mandamentos, porque além dos 10 existiam muitos outros. Mas Jesus está trazendo aqui algo muito interessante para nós vivermos o Evangelho de forma prática, de uma forma leve, inclusive. As bem-aventuranças, elas são a descrição de como todo cristão deveria ser e deve ser. E essas qualidades todas devem fazer parte da nossa vida. Nós devemos manifestar todas elas e não apenas algumas. Até porque nas bem-aventuranças uma característica vai levar a outra. Mas lembre-se, somente a graça e a operação do Espírito Santo são realmente capazes de produzir as bem-aventuranças. Elas não são oriundas de tendências naturais, mas sim de forma espiritual. E agora sim, eu quero ler com você o capítulo 5 de Mateus, versículos 1 a 3, que vão dizer o seguinte. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. É interessante que a expressão pobres em espírito, em algumas versões bíblicas, é trazida como humildes em espírito. E as duas expressões estão corretas. Aqui é apenas uma questão de tradução. Eu estou usando a Nova Versão Internacional. Outras versões vão trazer a mesma expressão ou a expressão humildes em espírito. Os pobres ou humildes de espírito é a nossa primeira bem-aventurança que a gente quer entender melhor hoje. Essa é a primeira e ela serve de chave para a compreensão de tudo o que vem em seguida. Nós precisamos entender o que significa esta bem-aventurança para entender as demais na sequência que Jesus trouxe, que é uma sequência exata. Essa bem-aventurança ela indica um esvaziamento, enquanto as demais apontam para a plenitude. Como podemos usar a expressão enchimento? Precisamos primeiro esvaziar para depois encher. O Evangelho ele exibe basicamente duas facetas. Nós precisamos derrubar e destruir a nossa velha vida para então edificarmos a nossa nova vida. O Evangelho de Cristo condena o pecador antes de libertá-lo. Infelizmente, isso Martin Lloyd-Jones traz como uma referência de muitos anos desde quando ele escreveu, mas que continua atual. A igreja anda cedendo muito espaço para que o mundo e os seus métodos a influenciem e controlem as suas atitudes e a vida diária da igreja. A humildade de espírito não é popular, nem mesmo dentro da igreja. Nós precisamos evitar aceitar as coisas por mera aparência. Nós precisamos tomar a consciência de que estamos dentro de um reino diferente de tudo quanto pertence a este mundo mau. Nós precisamos entender que o reino dos céus, como o texto vai dizer, ele é muito mais importante e significativo do que este mundo atual. Nós precisamos olhar para Jesus, olhar para o nosso futuro a partir de Jesus. Mas para entender o que é ser humilde de espírito, nós precisamos entender o que não é ser humilde de espírito. Ser humilde de espírito não quer dizer que deveríamos ser tímidos, fracos, retraídos, ou acovardados. Não é ser praticante de uma falsa humildade. A pessoa humilde ou pobre de espírito, ela não precisa se preocupar tanto com a aparência pessoal
e com a impressão que ela esteja causando aos outros. Pelo contrário, ela sempre vai causar a impressão certa, porque ela está buscando primeiramente a Jesus. E aí, do contrário, o que é ser humilde de espírito, então? Isaías, capítulo 57, versículo 15 diz assim, Isaías 57, 15. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e no alento ao coração do contrito. Veja o que o profeta Isaías, lá no capítulo 57, nos diz, que o Senhor também habita com o contrito e humilde, o pobre de espírito. E o Senhor é quem dá novo ânimo ao espírito do humilde e dá alento, dá ânimo, dá encorajamento ao coração daquele que está contrito. É interessante que aí nós temos alguns exemplos bíblicos muito interessantes que nos fazem entender pessoas que foram humildes, pobres em espírito. Gideão, por exemplo, teve essa atitude quando ele se escondeu diante da própria ideia de grandeza pessoal e das honrarias que ele receberia. Quando Deus trouxe para ele o desafio dele tornar-se ali o libertador, o líder, lutando contra os midianitas, o Gideão ele olha para aquela cena e diz assim, mas eu sou o menor da minha tribo. E ele era realmente o menor. Ele estava sendo humilde de espírito, pobre de espírito nesse momento. É interessante que essa foi também a atitude de Moisés, que se achou indigno da tarefa, porque ele realmente era indigno, mas Deus o capacitou para a tarefa de libertar o povo da escravidão egípcia. Essa foi a atitude de Davi quando ele disse, Senhor, quem sou eu para que venhas a mim? Essa também foi a atitude do próprio Isaías, lá no capítulo 6, o verso 5, dizendo, quando ele diz, sou um homem de lábios impuros. Essa também foi a atitude de Paulo, o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, no capítulo 13, o verso 7, quando ele diz, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. E Paulo, nos versículos anteriores, descreve, ele era um fariseu, ele era um judeu praticante, ele amava a lei, mas tudo isso ele passou a considerar como perda. E de fato viveu isso como perda, porque ele considerou Cristo muito mais importante do que tudo aquilo que ele vivia anteriormente. Mas quando nós olhamos também para a vida de oração de Jesus, nós percebemos que ele passava muitas horas nos mostrando a sua humildade de espírito e o quanto ele dependia de Deus como seu Pai. O quanto Jesus orava ao Pai, o quanto ele conversava com Deus, quantas horas, quantos momentos Jesus teve com Deus de oração, mostrando autoesvaziamento, mostrando que ele era humilde, pobre em espírito. É interessante que o humilde de espírito ele aponta para a completa ausência de orgulho pessoal, ausência de segurança própria, ausência de autodependência. O humilde de espírito reconhece que não é capaz, mas que precisa do Senhor para ter a capacidade. O humilde de espírito vai reconhecer que é um instrumento nas mãos do Senhor e não apenas alguém que é capaz pelas suas próprias forças de fazer aquilo que faz. Não, o humilde de espírito sabe e reconhece. O humilde de espírito, ser humilde de espírito, aliás, é sentir que nada somos, que nada temos, e também que olhamos para Deus em total submissão a Ele, dependendo da sua misericórdia e da sua graça, inclusive. Nós recebemos a salvação e nós nos submetemos ao Senhor porque Ele age conosco com misericórdia e com graça. O pobre ou humilde em espírito é aquele que o é em respeito às suas próprias capacidades. Esta é a única citação dessa expressão em todo o Novo Testamento. No Antigo Testamento, expressão semelhante lá em Isaías, capítulo 57, que já citamos. Mas aqui no Novo Testamento é a única expressão. Mas ela é importantíssima para que nós possamos entender toda a sequência das bem-aventuranças. Para ser feliz, eu preciso me esvaziar. Eu preciso buscar ao Senhor. É interessante que uma opção diferente dessa tradução nesse versículo seria: felizes os que reconhecem que precisam de Deus.
Felizes os que reconhecem que precisam de Deus. A humildade, ela é o oposto das atitudes atuais de autoafirmação e de exaltação. A humildade, ela é necessária para as nossas vidas, mas uma humildade correta. Não é uma falsa humildade como aquela que diz, puxa, eu não tenho valor algum, eu não sou capaz. Mas é uma atitude de honestidade com relação a si mesmo. É conhecer-se, é aceitar-se, é ser autêntico para a glória de Deus, não para a nossa própria glória. E é por isso que nós precisamos, nesse momento, fazer as seguintes perguntas para nós mesmos. Faça essas perguntas assim como eu devo fazê-las para mim. Eu me pareço com essa descrição, com isso que eu acabei de ouvir? Eu sou mesmo humilde de espírito? Como eu me sinto quando eu penso em termos de Deus e na sua presença? Eu me submeto a Deus, eu amo ao Senhor, eu olho para o Senhor, eu amo a Ele de forma total ou de forma parcial? Na minha vida diária, quais são as coisas que eu costumo dizer? O que eu costumo orar e o que eu costumo pensar de mim mesmo? O que eu costumo falar para o Senhor? Como alguém se torna humilde de espírito? E a resposta prática para isso é não olhar para nós mesmos e nem começar a fazer as coisas por nós mesmos. A única maneira de nós nos tornarmos humildes em espírito é voltando os nossos olhos para o Senhor. Lembra, mantenha os teus olhos fitos em Jesus, autor e consumador da minha e da sua fé. Nós devemos agora falar como os discípulos, em Lucas capítulo 17, verso 5. Aumenta-nos a fé. E também podemos lembrar aqui da expressão que João Batista disse em João capítulo 3, verso 30. Que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. Que isso seja por vontade própria, que isso seja por amor ao Senhor. E dessa forma, nós estaremos sendo aperfeiçoados por Deus, estaremos sendo humildes, pobres em espírito. Quero orar por você. Deus querido, obrigado por esse tempo precioso, por esse momento que nós podemos separar para estudarmos um pouquinho da Tua Palavra. Ó Deus, obrigado pelo Sermão da Montanha e muito obrigado porque Jesus ensinou para os seus discípulos, para uma grande multidão, mas muito obrigado porque eu e os meus irmãos podemos ter acesso a este conhecimento tão fundamental da Tua Palavra. Ó Deus, nos ensine a sermos humildes em espírito, a sermos pobres em espírito, a confiarmos tanto no Senhor a ponto de esvaziarmos de nós mesmos a nossa vida para vivermos aquilo que o Senhor quer. Por isso, ó Deus, nos ensine cada vez mais. E muito obrigado por esse tempo e que o Senhor abençoe a mim e aos meus irmãos. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero te dar um desafio muito prático, que é de você não apenas ouvir e, poxa, você gastou aí alguns minutos do seu dia e parabéns por isso, glórias ao Senhor, mas você deve praticar. E sabe que uma das maneiras mais práticas que nós devemos usar para praticar a palavra é decorando. Eu quero te dar o seguinte desafio. Que tal você, nessa semana, decorar Mateus capítulo 5, verso 3? Decore esse versículo. Anote num papelzinho, coloca na carteira, na bolsa, no carro, na geladeira, num lugar que seja muito comum para você ver todos os dias. Decore a palavra. Algo que nós precisamos resgatar enquanto cristãos. Decore Mateus capítulo 5, verso 3, a nossa primeira bem-aventurança. Vou te dar uma semana para você fazer isso. Decore, porque é a palavra de Deus que vai estar na sua mente e dessa forma mais fácil de chegar ao coração para que você pratique ela de verdade. Que Deus te abençoe, um forte abraço e no próximo estudo nós continuamos a partir do versículo 4. Deus te abençoe.